exatamente, né? E há estados de organização. Então, me parece, do meu humilde ponto de vista, Alex, que é o começo. É o começo. Então, passar por essa experiência. Reduzir a idade penal, alterar em paralelo outras leis, inclusive a expulsão penal, alterar o Estatuto da Criança, alterar o Código Penal, é uma série, é um conjunto de fatores. Não pode ser tomado isoladamente a redução da idade penal. Se fizermos isso, aí sim o caos será muito maior. É uma série de providencias. A primeira, me parece, é da redução da idade penal, da responsabilidade penal. Em sequência, as outras medidas. E as medidas sociais, meus amigos? Talvez um dia tenhamos aí, né, a educação pública de qualidade, o hospital público de qualidade, uma sociedade igualitária, um capitalismo menos agressivo, de modo a dar o mínimo, né, de direitos de igualdade a todos. Agora, peço que não é encontrado. Ficar com o discurso, que não possa alterar bem o coitadinho do seu rival. E uma pessoa que morre, e a família que perde esse querido, que fica. É triste, é algo bem triste. Mas nós precisamos tentar. Podemos acertar e podemos não acertar. Precisamos viver essa experiência. Agora, a réplica, dando sequência, mais uma vez o professor Marcelo, que terá também 10 minutos. Todo o discurso que é realizado fora do direito parece um discurso emocionalista. Então, se hoje tem aspectos econômicos, ou da psicologia, ou da ciência social, que devem ser tratados ou considerados, aí passa a ser um discurso sensacionalista, emotivo. Discurso para ser bom tem que ser um discurso jurídico, um discurso rebuscado, para que as pessoas não compreendam exatamente onde a pessoa quer chegar com a lei de estudo. Primeiro que melhor não é nenhum coitado, ele sabe o que faz, e deve ser penalizado, como é. Sabemos que o Estado está falido e tal, precisamos melhorar o Estado, mas mesmo assim, precisamos tomar uma medida. Sim. E aponte uma outra medida mais justa e mais equilibrada. Países apontados aqui, como os Estados Unidos e Canadá, para quem conhece, não há qualquer semelhança com o Brasil. Quando você compara com o Canadá e os Estados Unidos, ou para querer levar demais o nosso país, ou para querer qualificar de bem. Quando você utiliza a Alemanha, para falar, olha, nós temos uma briga, mas a Alemanha, Dinamarca, e são países não melhores, mas com experiências diferenciadas, sociais e direitos, já fizeram uma mentalidade reduzida e voltaram atrás há pouco tempo. A França não tem tanta emenda constitucional. Quando se há uma compreensão da sociedade acerca da lei que é aplicada, não há nenhuma ou qualquer necessidade de modificação ou de firmeza de postura durante um período nosso e social. Então, fazer esse tipo de comparação é uma comparação falaciosa. Michel Foucault, nos apontamentos em relação à França, fala, olha, aqui deve mudar, que quer sobremudar o Estado, em que não conheço quais são os seus objetivos, instrumentos, quais são as possibilidades de ingresso social, de participação social, se a maior coisa, a maior bandeira, o maior objetivo dessa instituição é justamente condenar as pessoas à morte.
Se considerar, então, no país, que toda a discussão, e aí nós temos os congressistas respondendo o porquê votam a favor da redução. E quem tem observado hoje também não sabe. Mas o importante é que o voto aparece depois. Então, olha uma preocupação social nesse sentido. Então, essas comparações com outros países, por exemplo, Espanha, Suécia, são países que poderiam trazer aqui, como exemplo, e que não deu certo. E a questão do crime não é uma escolha do menor na hora. Atirei porque eu quis. Dá um sentido, mas é aquilo que eu não gostei. Então, se tem uma série de milhares de crianças, alguns que falam isso, então vamos justificar a redução. Veja que diminuir ou não, passa a ser um outro problema, uma outra questão até menor, ou menos importante, do que aquelas ligadas aos projetos sociais, né? Do que aquelas de preocupação e compromisso social. Então, veja, as estatísticas da Unicef e da Secretaria de Direitos Humanos para apontar que 21 milhões de jovens existem no país, eu já disse para vocês, 90.014 que estão recebendo pena, tudo bem. Mas existe também, só no ano de 2010, 9.000 crianças mortas. Os jovens estão numa situação tão complicada que sofrem violência de todos os lados, entre eles, de adultos em relação a eles, da omissão do Estado em relação a eles. Então, quando você descobre que ele pode ser uma vítima, e aqui não quero entender que ele é um coitado, porque ele não é um coitado. Estou tentando relembrar também no aspecto jurídico de que eles já estão presos aos 12 anos de idade. Eles já estão presos. E o que acontece, então, quando o Estado detém a custódia desse menor, o que faz com ele exatamente? O que tem feito com ele? Porque se eu escrever qualquer pessoa que sofreu algo negativo, um atentado, um negócio de sequestro, mas é muito óbvio que esse discurso sensacionalista deve até ser contrário à redução. Porque é um discurso sensacionalista e midiático. Como se fosse um PTT. Né? Como se pudéssemos ter uma possibilidade de ligar e decidir quem vai ou não, para o paredão, quem ganha ou não, alguma coisa. Mas, na verdade, essa sua participação inexistente, descompromissada, porque, na verdade, você fala que as pessoas ganham ou não dinheiro. Outro apontamento do Brasil, e aí para quem defende a redução, é um psicólogo chamado Paul Bloom, que fala sobre a questão do senso moral, por meio da razão e do raciocínio. Ele aponta, veja, o que se utiliza de Paul Bloom é para justificar que o menor já sabe que é errado ou não, veja, ele era criança, até 1 ano de idade, 3 a 10 meses. Ele faz uma série de experiências. Você tem algumas marionetes, você joga bola com marionete, e aquele bichinho, olha a marionete, não devolve e sai correndo com a bolinha, a tendência das criancinhas é ficar do lado dele, no meio, sem a bola, sem a brincadeira. Aqueles que utilizam o Paul Bloom utiliza para isso, para poder dizer que o menor ou a criança não sabe o que faz o que tem que fazer. E isso nós estamos discutindo porque ele sabe exatamente o que faz e deixa de fazer. Agora, quando nós temos uma série de instituições, conhecidas por todos, como a Unicef, a Organização dos Estados Americanos, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Regional de Psicologia, que lança a campanha em 10 ações da psicologia, pela Confederação Nacional dos Círculos, contra a redução, a própria OAB contra, o Ministério Público, como diz o professor Paulo, contra, a Fundação OAB contra. Essas são fundações compromissadas e que têm uma experiência com a vida desses menores. E estão contra. Por que talvez a sociedade queira decidir alguma coisa se nós não temos exatamente o mesmo compromisso? Não digo para vocês serem a favor ou contra, porque não é essa a ideia. Mas a ideia é refletir conjuntamente qual a maneira de trabalhar com
sistema, ou unificar o sistema, mas nunca esquecer da preocupação também social, econômica e política. O discurso jurídico, o bom discurso, o discurso bonito, a aprovação do CCJ acerca da constitucionalidade, porque tudo é constitucional. A terceirização também é só alegria, né? Você vai apontando uma série, nós temos a sociedade por uma série de coisas, inclusive essa noção midiática e fantasiosa de que a violência vai diminuir, e nós temos experiência de outros países que não esses apontados nos Estados Unidos e Canadá, que tiveram uma experiência bastante negativa, e está para servir como exemplo para nós. Se tiver que comparar nós com o Sul, com a Índia, são grandes países que se desenvolveram, talvez no tamanho, é interessante fazer essa comparação. Nós não vamos comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos dão uma condição muito maior do que o Brasil dá para a sociedade. Então eles podem prender, eles podem matar, como alguns estados faziam até há pouco tempo, até a Suprema Corte decidir. E dependendo, se não houver homicídio, então não tem por que condenar a pena de morte. Então, quando você dá condição, há uma possibilidade de cobrança. Quando você dá condição para os jovens estudantes brasileiros de estudarem, ele pode cobrar uma maior atuação acadêmica. Quando você vê uma bandeira que não é possível depois dar continuidade com financiamento, para os estudos, para outras coisas, não tem que cobrar com a sociedade, não tem qualquer oportunidade. E que para melhorar a questão do desemprego, nós vamos terceirizar tudo e vamos trazer uma pessoa atrás da pessoa de determinados direitos do trabalho. Então, respeito à posição do professor, eu tenho certeza que nós temos pontos em comum numa preocupação social. Mas peço aos senhores que reflitam, né? Qualquer manifestação acerca da redução, a favor ou contra, seja baseada em alguns elementos, uma experiência também de outros países mais próximos da gente, próximos de paradigma, e que não tenhamos nenhuma decisão precipitada em qualquer que for no tempo. Muito obrigado a todos vocês. Bom, dando sequência então, vamos abrir para os professores para fazer apontamento e também questionamento. Senhor Rodrigo, palavra. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero parabenizar os colegas, Paulo Gato, Ricardo Lopes, presidente da comissão, e cumprimentar a presidência brasileira e falar que eles modelos de formato. Porque normalmente nós tomamos um evento em que nós temos expositores e não há espaço para a ética e técnica, né? Isso faz uma diferença no ambiente acadêmico. É assim que constrói. Porque essa discussão fica mais fácil para os senhores a informar essa discussão. Então, formado, principalmente, para dar um testemunho também. Isso, cumprimento do colega de igreja, do Florano, do Florino, e eu tenho aqui uma colocação para fazer. A princípio, a favor da redução da maioridade penal. Mas antes eu desculpar com o professor Renato essa questão de diálogo, né? Porque provavelmente não sei como da pena, ou como achar a tarde, né? Gostaria de ser um pouco mais técnico, menos sensacionalista aí, né? No meu resumo, aqui estou sendo isso, vai te matando, eu acho. Bom, primeiro, essa matéria aqui é eclética, né? Nós temos estudantes de direito e temos também de outros cursos. Então, eu queria tomar rapidamente alguns conceitos para rememorar para quem estudante de direito e talvez para fixar para quem é de fora. Especialmente esse conceito de mais uma pedra, né? Porque isso vem conhecido como um mantra, a lições, que é em torno da primeira proposta que vem da Constituição de 1988, de 1993. Nós temos a primeira proposta de redução da maioridade penal, de 18, para um patamar menor. E, de uma forma ideológica, nos últimos 20 anos, surgiu esse tema do alfabeto. E repete uma, alfabeto, etc. E ficou. Mas esses dogmas não cabem para nós aqui na academia. Isso é bem revelado.
Só para pensar, para quem não é do curso de direito, não tem uma cláusula pétrea, em muitas palavras. São algumas condições que são previstas na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. E tratam do quê? Da forma do Estado, da forma federativa, União, Estado e município, a questão do sufrágio, voto direto, secreto, universal e lógico, a questão da separação do poder legislativo, executivo e judiciário. E aí, onde poderia estar essa questão da maioridade penal? São as garantias individuais. Né? Seria essa, então, uma garantia do cidadão brasileiro, uma garantia de responsabilização penal somente a partir dos 18 anos? Seria isso que se fecharia, porque nas outras cláusulas pétreas da estação do Estado não estaria. Não seria uma garantia individual? Eu vou convencer que não, mas muita gente sim. Rapidamente, eu vou argumento para dizer que não é uma cláusula pétrea, tem que discutir o que eu falo já vou um pouquinho no programa da obra também. A primeira coisa é uma questão topológica. Ou seja, olhando de cima na nossa Constituição Federal, essas cláusulas outras que eu falei aqui, elas são mais do início da Constituição. Isso é apenas um indicativo. E quando a gente vai falar dos 18 anos como maioridade penal, está lá no artigo 228 da Constituição, mas ao final dela. Esse é um indicativo, então, porque o legislador, por exemplo, das garantias fundamentais, ele falou lá no artigo 5 e dessas outras cláusulas pétreas no início da Constituição. Que é algo que nos indica que talvez não seja realmente uma cláusula pétrea. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria atentar aqui nas minhas colocações. Depois disso, isso de direito aqui, eu comentei isso, mas ligando as outras ciências. Né? Então, a primeira coisa é como eu consigo falar do direito, que eu mais gosto, eu sou direito da sua matéria. E o direito, de uma forma muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, que o direito é a disciplina da convivência social. Então, o direito é condição dele, condição para viver em sociedade. Então, nós temos que discutir essa questão da redução da maioridade penal no momento de grande criminalidade. Então, é natural que venha essa discussão, uma condição dele. Nós não podemos ter medo desse tema. Né? Esse é o ponto topológico. E ele já concorda com o Renato. E o direito não corrige a moral. Não é a forma jurídica que nós vamos transformar a realidade social. Não se trata disso. Mas o direito é uma condição dele, uma condição de convivência. E nós precisamos fixar padrões de convivência social. O direito penal faz isso. Então nós temos que discutir, sim, essa questão da redução da maioridade penal. Mas o que resolve mesmo o nosso problema social é uma questão moral, não é uma questão jurídica. Então, a gente pensar rapidamente, a gente fala em moral e ética, e vocês vão me ajudar nisso. Moral é aquilo que você faz sem respeito. É aquilo que você faz com ninguém está vendo. Isso é moral. Certos padrões morais fazem com que certas pessoas prescindam do direito. Tem um certo número de pessoas que são, por exemplo, impossíveis por princípio. Nem precisariam de direito. Mas nós temos o problema da falha humana. E aí o direito vem. Então, essa questão moral é que vai resolver o problema da nossa sociedade. Nós temos uma formação moral muito deficitária. Mas, até que essa formação venha e só vem com a educação, nós precisamos conviver até lá. Não sabemos quanto tempo a nossa sociedade vai demorar para amadurecer e ficar lá como a Suécia, como a Noruega. E nesse meio tempo, o direito é a condição dele. Nós precisamos, então, inibir. Bom, vocês aqui, o comportamento de vocês é o mesmo quando vocês entram num elevador com câmera ou sem câmera? Sejam sinceros consigo mesmo. É uma pergunta retórica, não responda não. Talvez mude, né? Basta que exista lá a câmera. E o direito faz isso, o direito traz um padrão de comportamento. Com essa introdução, só tem mais dois apontamentos para fazer. Nós estamos falando aqui de uma idade penal, e é um conceito que eu devo tomar para tentar ser técnico, não meramente midiático, é um conceito de imputabilidade.
esse nome bonito por quê? A partir de quem é que nós vamos responsabilizar penalmente? Quando a gente vai pegar ou na classe penal sobre responsabilidade, e aqui eu preciso dizer que eu estou me apoiando o José Frederico Marques, nem ali o Bruno, eu não fiz a legal clássica realmente. O que é imputabilidade? Esse nome, essa palavra bonita, talvez complicada para quem fala do direito. É autodeterminação. É ter a consciência de saber o que é ilícito, ou então é ter a consciência de saber o que é o direito, e, no segundo momento, saber se autodeterminar, ou seja, saber qual caminho escolher. Então, imputabilidade significa escolha. E aí, isso flutua conforme o tempo. Hoje, a partir de 16 anos, não dá para falar em imputabilidade, falar em escolha, em autodeterminação? Eu estou convencido que sim. Por isso que eu defendo a redução da maioridade penal, ou aumento dessa minoridade. Aos 16 anos, eu entendo sim que já há uma condição de entendimento suficiente desses jovens para que eles compreendam o que é o direito, esse estándar de comportamento, o que pode e o que não pode, e não basta saber isso. Ele precisa ter um entendimento suficiente para se auto-ordenar, se autodeterminar, saber qual caminho escolher. E me parece que aos 16 anos hoje já se sabe. Talvez não um século, ou meio século, ou mais tempo, não. Mas hoje eu estou convencido sim. Então é essa a questão que eu coloco. E para quem é da psicologia e de outras áreas de ciências humanas, biológicas especialmente, o direito penal brasileiro, quando fala de imputabilidade, quais são os conceitos que estão por trás disso? São algumas escolhas que o legislador fez. Poderia ter feito uma escolha psicológica, de se julgar caso a caso quem seria imputável ou não, que seria responsabilizar a partir do critério psicológico. Seria um segundo critério, seria um critério biológico, seria da formação. A idade está aí para isso. Porque não é só imputável penalmente quem tem menos de 18 anos, mas quem não tem um entendimento por um problema mental, também não é imputável. Então nós temos um critério biológico. E o direito brasileiro escolheu um critério misto. Não é imputável penalmente, responsabilizado, porque tem um problema psicológico. E também ele fixou um corte de idade, que é um corte biológico. Mas, coloco de novo para vocês, aos 16 anos, será que não se tem uma formação completa? Será que não é possível essa autodeterminação aos 16 anos? Que é a autodeterminação significa saber o que é o certo ou errado, juridicamente, e saber fazer a escolha? Eu estou convencido que sim. Então, por esses argumentos, é que eu defendo a redução da maioridade penal. E para encerrar aqui, já passar a palavra para o seu colega que vai colocar, provavelmente, o contrário aqui, eu levanto a bola para ele cortar. E eu até imagino como ele vai cortar. Quando eu levanto, o seu contrário levantou, fez a sua obra. Vamos trazer alguns problemas. Por exemplo, lei de execuções penais. Não é cumprida. O preso no Brasil, ele é bem tratado? Absolutamente não. Ninguém nunca defendeu o luxo. Só se defende o cumprimento da lei, a lei de execuções penais, que é 84, não engano. E ela não é cumprida. Não se tem um tratamento digno. Mas a questão que eu coloco é, mudando de 16 para 18, você carrega no sistema prisional? Nada. Ele vai continuar assim como está. Ou não. Ou seja, e de trabalhar para mudar o sistema penitenciário agora, não é discutir isso quando vai colocar alguém menor de 18 anos. O problema já está instalado. Será que nós temos essa dedicação de atenção para esse tema hoje? Ou só agora que a gente fala alguém de 16, 17, de menos de 18 anos? O tratamento do somando já está lá agora. Eu não preciso colocar alguém de 16 anos para que torne somando. Já é somando agora. Um outro problema do nosso tempo penal, já estou encerrando, a questão da sua seletividade. Ele é seletivo e continuará seletivo. Com alguém de 16, 17, 18, ou mais, ou menos. A gente tem que mudar essa matriz.
não somente uma minoridade, como Jesus fosse a panaceia, a solução de todos os problemas. E não é. O sistema é seletivo, sim. Nós punimos crimes contra o patrimônio, alguns crimes dolosos contra a vida, e punimos os crimes ligados aos entorpecentes. Só isso. Só crime individual. Crime meta individual, esse crime agora que a gente fala lá em branco, a nossa cultura de punição é recente. É isso que importa para a nossa sociedade. E isso não vai mudar nada com a redução de 16 para 18. Mas eu estou convencido de que no crime de sangue, no crime do homicídio, do latrocínio, a redução de 18 para 16 anos muda sim. Porque nós tiramos aí um certo grupo de agentes, o que tem mais de 16 anos de 18, de uma faixa jurídica de quase ausência de punição, de quase total impunidade. Então é por isso que eu defendo a redução da maioridade penal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, agradeço a presença de todos vocês. Já são quase horário do término das aulas. Cumprimento todos os colegas da banca. Obrigado, professor Paulo, professor Renato, professor Rodrigo, Eduardo Leite e Carolina. Pessoal, mas a gente vai direto ao ponto, tá? Eu, particularmente, estou convencido que viola a cláusula pedra a redução da maioridade penal, de acordo com o sistema nos é colocado. Por uma simples questão, a cláusula pedra, é bem verdade o que o professor Rodrigo disse, há um anúncio de que as cláusulas pedras estão apenas no artigo 5 da Constituição. Mas, para nós estudando o direito constitucional e conhecemos o mínimo da teoria, nós sabemos que a Constituição brasileira, ela cita algumas garantias individuais no artigo 5, mas ele vem sendo disseminado em todo o corpo da Constituição, dentro dos 250 artigos. Tá? Então, quando a gente fala assim, reduzir a maioridade penal é violar a cláusula pedra, a maioria vai dizer, olha, o artigo 128, ele não é cláusula pedra porque não está no artigo 5. Talvez, diretamente, o artigo 128 realmente não esteja no artigo 5. Mas, por uma via reflexa, nós temos o inciso 48 do mesmo artigo 5, e ele determina que o preso ele deve cumprir a sua pena em estabelecimentos distintos. E uma das distinções criadas pelo legislador constituinte originário é justamente a idade do apenado, é justamente a idade do condenado. Então, tá bom, pegamos essa parte da teoria jurídica. Agora vamos, o direito tem que ter uma prioridade, ele tem que servir para alguma coisa, né? A gente não pode ficar só um discurso acadêmico sem pensar na parte prática da coisa, tá? Então, por exemplo, pegamos a parte técnica, a parte doutrinária do direito. Agora vamos trazer para a nossa sociedade. Pergunto, qual seria a diferença, então, de se diminuir a maioridade penal para 16 anos, se a própria Constituição determina que o cumprimento da pena deve ser estabelecido distintos? Na prática, tecnicamente, nada. Mas o que eu quero trazer à tona é justamente essa ineficácia do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele precisa mudar essa maneira diabólica de tratar os seus cidadãos. O Estado brasileiro só olha para o cidadão depois que o cidadão pratica um crime de sangue. Depois que ele toma os noticiários, depois que a mídia começa a falar daquele crime. Estou dizendo para vocês de outras palavras. Nós sabemos que, com alguns anos já na área da direito criminal, na área da segurança pública, de que o preso, efetivamente, ele é lógico, pode até não ser o tratamento dos sonhos de um apenado, mas, de longe, o preso é tratado de uma maneira muito melhor do que o cidadão que não cometeu o crime. Por uma questão simples, básica. Se alguém aqui no auditório precisar de uma pesquisa do médico, se for lá no hospital Marugate, quanto tempo se eu fizer o pedido? 12 horas? Obrigado. 12 horas. Aí eu pergunto, o sujeito que está condenado, cumprindo pena no sistema penitenciário brasileiro, ele precisa de um atendimento médico em qualquer hospital do país. Quanto tempo ele vai ser atendido? Assim que ele chega com o escola social.
imediatamente. Percebam, o Estado brasileiro tem que deixar de lado essa maneira de, entre aspas, eu convido os senhores da reflexão jurídica e filosófica sobre isso, mas o Estado brasileiro tem que deixar de privilegiar o criminoso em detrimento de quem não é criminoso. Se nós pararmos para analisar o não criminoso, ele é sempre deixado para segundo plano. Não precisa muito, basta darmos uma volta na periferia da cidade de Campinas, nós veremos que as áreas mais distantes do centro são carentes de locais públicos de recreação e de esporte. Tá? E se não tem o Estado presente com esporte, de educação na periferia, é óbvio que o adolescente, até então, não é um infrator, mas que pode vir a ser o infrator por conta de uma noite mal dormida, ou seja, o sujeito ele dorme pessoa de bem e acorda a pessoa criminosa, ele simplesmente acorda e fala, vou praticar crime. Tá? O que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte, essa responsabilidade da criminalidade enquanto juvenil não é uma responsabilidade exclusiva do menor infrator. Não é. Então, a meu ver, tá? A meu juízo, eu penso que diminuir a maioridade penal, nos termos como o sistema prisional se apresenta, nos termos como o nosso sistema de justiça criminal se apresenta, é mais uma vez, é a continuidade da violação dos direitos desse menor. Tá? Até então, eu estou trabalhando com a hipótese do sujeito não ser infrator. Em outras palavras, o que leva um menor infrator a praticar um ato infracional caracterizado crime? Se nós tivermos a resposta pronta e acabada para esse questionamento, eu diria que talvez a redução da maioridade penal seria uma medida eficaz. E quando eu digo medida eficaz, eu me refiro à medida jurídica e socialmente eficaz. Tá? Eu não posso analisar o problema da redução da maioridade penal apenas e tão somente sobre o viés jurídico. Não. Eu tenho que analisar sobre o viés jurídico concomitante ao viés social. E isso é fato. Tudo bem? Então vamos lá. Se o Estado se omite no trato do menor, por que então vai reduzir a maioridade penal de 2 para 16 anos para dar uma falsa sensação de segurança? Nós sabemos, pessoal, de 1940, quando aprovou o nosso Código Penal, até 2015, o Brasil promoveu mais de 150 leis modificando aí o Código Penal. Todas essas modificações, nenhuma reduziu o índice de criminalidade no Brasil. Então, essa redução da maioridade penal também não vai reduzir o índice de criminalidade no Brasil. Mas por que não vai? O senhor é pessimista? Não, eu não sou pessimista. Não, eu só acho que a forma como o Estado brasileiro trata a sua população, e aqui nesse particular, trata o seu jovem, está errado. Enquanto o Estado brasileiro continuar tratando o jovem como está, nós só aumentaremos o índice de criminalidade enquanto juvenil. Nunca, ninguém vai deixar de praticar um crime pelo fato de ter uma possibilidade de ir preso. Se a pena ela cumprisse uma das funções dela, que é a prevenção do delito, se ela cumprisse de maneira efetiva, a nossa população carcerária seria menor. Nós temos aproximadamente 600 mil presos no Brasil e um sistema penitenciário colapso, que não consegue ressocializar. Então, na verdade, e na primeira fala do professor Deló, ele disse que o nosso índice de reincidência criminal está para cima dos 70%. Pergunto, adianta reduzir a maioridade penal do jeito como o sistema se apresenta? Por essas e outras, por esses e outros argumentos, é que eu sou contrário à redução da maioridade penal. Aquilo que a gente estava conversando, falando da professora Carolina, o Brasil está vivendo um momento da personificação da pessoa e a personificação das coisas. Ou seja, é a verificação do ser humano. Em outras palavras, ainda para quem não é da área jurídica, infelizmente, nesse nosso Brasil de hoje, o bem material vale muito mais do que qualquer pessoa. Então é muito mais difícil você reduzir a maioridade penal, mesmo que seja uma medida ineficaz, tanto do ponto de vista jurídico quanto social, do que você verdadeiramente celebrar um contrato, celebrar uma intenção de cuidar desse jovem, e não apenas jogá-lo mais uma vez nas nossas prisões, e muito mais que parece com um calabouço da idade média. Por essas e outras, eu sou contrário à redução da maioridade penal. Obrigado.